Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos direcionar o nosso olhar para Nossa Senhora e pedir a intercessão dela para que essa palavra faça morada em nossos corações. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele vai então nos trazer, a partir do capítulo 6 do Evangelho de São João, um diálogo até extenso. Nós temos apenas um pedaço desse diálogo, onde nesse diálogo nosso Senhor Jesus Cristo, ele conversa com aquela multidão da multiplicação dos pães. Mas antes de falar algo a respeito deste diálogo esse que, da minha visão, da minha percepção, quer restabelecer uma relação íntima com Deus, nós gostaríamos de olhar para a primeira leitura, e na primeira leitura encontrar ali alguns elementos que vão, por assim dizer, enquadrar melhor aquilo que nós queremos dizer, que podem nos auxiliar na nossa reflexão deste domingo. Então, olhando para a primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, nós então temos contato com a figura de Elias. Nós não queremos aqui fazer um resgate histórico de Elias, mas simplesmente dizer que este Elias é um profeta e que na altura desse texto, nós podemos dizer que é um profeta que já com certa idade e já finalizando, por assim dizer, o percurso da sua vida. Mas antes de finalizar o percurso da sua vida, ele cumpriu fielmente, ele tem essa certeza, essa convicção, de que ele cumpriu fielmente a vontade de Deus. Onde Deus pediu para que ele estabelecesse a sua palavra, a todos aqueles e aquelas a qual ele deveria dizer uma mensagem. Mais do que isso, Elias realmente ele lutou contra os inimigos de Deus e venceu. Queremos então dizer isso, sem entrar em maiores detalhes. Ele fez a vontade de Deus, e porque fez a vontade de Deus, incomodou a muitas pessoas, incomodou até mesmo ao rei, a mulher do rei. Então, o fato é que, por ter feito a vontade de Deus, ele foi então perseguido pelas pessoas, ele então fugiu para resguardar a sua vida. Só que no enfrentamento dessas adversidades,
ele se cansou da correria, ele se cansou da luta, e aí ele proferiu essa palavra, uma palavra que realmente, a meu ver, retrata e aglutina toda uma voz presente, ou as vozes presentes na humanidade, de modo que ainda hoje nós parecemos dizer algo semelhante àquilo que Elias falou neste momento. Ele disse: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Nós olhamos para essa palavra de Elias, é claro, uma palavra tirada do cansaço, uma palavra tirada a partir de uma experiência de derrota. Ele já se encontra muito frágil, ele se encontra numa situação de que Deus talvez já nem sequer opere mais na sua vida, talvez ali comece então a colocar em xeque essa relação que ele tinha com Deus. Mas querendo atualizar essa palavra de Elias para os nossos dias, nós queremos então perceber quantas vezes nós, olhando para o céu, ou quantas vezes nós querendo ter essa intimidade com Deus, nos ressentimos em algum momento da nossa vida, em alguma situação em que nós passamos dificuldade, e aí nós dizemos assim: mas afinal de contas, por que Deus me fez, porque Deus me criou e permitiu que eu passasse por tanto sofrimento? Quantos de nós talvez tenhamos tido esse sentimento, ou talvez você ainda nem tenha chegado na altura da vida de reclamar algo com relação a isso, mas certamente você talvez até já tenha conhecido alguém que colocou numa situação de dúvida o amor de Deus, ou até mesmo o amor pela própria vida, alguém que já tem até, como a gente percebe muito hoje, nos nossos dias, já não consegue mais se entender, já não consegue mais se avaliar, já não consegue mais se perceber, questiona a sua própria identidade, se perguntando quem são, ou questiona até mesmo a sua missão nessa vida, o seu propósito nessa vida, de modo que já não tem mais rumo, já não tem mais coragem de enfrentar a vida. Uma situação realmente lastimável e cada vez mais presente em nossos dias. Nós então estamos querendo dizer que em nossos dias, cada vez mais nós encontramos uma crise de sentido. Olhando ainda de maneira mais específica a nossa humanidade, a nossa sociedade hoje, cada vez mais nós nos deparamos com pessoas que, a meu ver, uma percepção minha, possuem uma imaturidade, tamanha imaturidade, que cada vez mais as relações são artificiais, que em vez de se buscar construir verdadeiras amizades, em vez de se lutar para instituir famílias, nessas famílias realmente construir um ambiente de amor, cada vez mais as pessoas estão simplesmente preocupadas em ajuntar seguidores, em ajuntar, alistar para si pessoas que possam ali se colocar sobre o seu domínio, se permitir serem colocadas sobre o seu domínio. Falando mesmo de seguidores como exemplo, pegando essa realidade das mídias, cada vez mais nós percebemos pessoas que não conseguem nutrir um sentimento verdadeiro dentro de si. Muito mais estão preocupadas com aquilo que as pessoas então vão entender dos conteúdos, das palavras, da sua apresentação nas mídias, de modo que essa pessoa, às vezes, ela consegue ficar alegre se os seus seguidores ficam alegres, mas se os seus seguidores ficam chateados, ficam entristecidos, essa pessoa mesmo vai se sentir entristecida. Nós estamos querendo também comentar algo que está presente na segunda leitura. A segunda leitura fala que não contristeis o Espírito Santo, de modo que não devemos permitir na nossa vida a amargura, a irritação, a cólera, a gritaria, as injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós.
De modo que nós estamos chamando a atenção para o fato de cada vez mais nós somos imitadores uns dos outros. Mas o que é que nós imitamos uns dos outros? Justamente isso que nós acabamos de falar. Nós imitamos a selvageria, nós imitamos o ódio, nós imitamos a traição, nós imitamos tudo aquilo que de ruim nós podemos encontrar nos outros. E esquecemos que verdadeiramente nós devemos nos inspirar em Deus. A própria segunda leitura diz que nós devemos então ser imitadores de Cristo. Nós devemos ser e buscar sempre a Deus como referência e não buscar uns aos outros, nós mesmos como referência. Por quê? Porque aqui nós então chamamos a atenção para o fato de que quando nós chamamos e reclamamos da questão da imaturidade humana, parece que nós ainda estamos sendo como aquelas criancinhas, aqueles bebês que, quando nós olhamos, ainda que o padre não tenha filhos, mas por causa até mesmo da realidade do carisma Filho das Misericórdias, a gente acaba encontrando muitas crianças, muitos bebês. Quem nunca percebeu, então, que se relacionando com aquele bebê, você fazendo uma carinha diferente, o bebê procura imitar aquela carinha, você fazendo um olhar ou colocando a língua para fora, o bebê se esforça para colocar também, fazer o mesmo gesto, porque isso é algo muito primitivo, isso é algo próprio da situação de aprendizagem, né, do bebê, da criança, quando ao querer se expressar, ela imita aquilo que está por fora. Mas a nossa verdadeira imitação, falando do âmbito espiritual, é procurar imitar a Deus, buscar ter intimidade com Deus. De modo que nós queremos terminar esse ponto de reflexão, chamando a atenção para o fato de que a pior falta de sentido que se pode ter numa caminhada humana é aquela da falta de sentido de não se encontrar a Deus, de não ter uma experiência íntima com Deus. E, pasmem, em nossos dias, o momento que nós vivemos, até mesmo dentro da nossa igreja, é possível se perceber algo que às vezes pode nos afetar. Em nossos dias, não encontrarmos paz em nossas igrejas, em nossos dias, não encontrar descanso em nossas igrejas, em nossos dias, não encontrar uma vivência verdadeira, íntima com Deus, porque hoje tudo nos afeta. Olhando mais uma última vez para a primeira leitura, o fato é que Elias, ele estava cansado, ele parou e pediu para que sua vida fosse tirada, mas Deus veio e interveio. E como é que Deus interveio? Deus então apresentou para Elias um pão especial, que, como diz o próprio texto, ao ser consumido, pense num pãozinho bom, viu? Ao ser consumido, Elias conseguiu então caminhar 40 dias e 40 noites, para fazer a vontade que Deus ainda precisava que ele realizasse. De modo que nós gostaríamos de chamar a atenção que esse pão que nos antecipa, que nos adianta algo significativo que pode ser encontrado na Eucaristia. Um pão que no primeiro momento chama a atenção para a cura. Um pão que no primeiro momento chama a atenção para o descanso. Um pão que no primeiro momento chama a atenção para o fato do restabelecimento, mas que não fica somente nisso. Esse pão, no segundo momento, chama a atenção para o fato de que é possível, ao se alimentar deste pão, a pessoa se sentir restabelecida ao ponto de ganhar forças, encontrar o equilíbrio, se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito, não para satisfazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. O texto não fala sobre isso, mas o fato é que Elias se levantou para fazer a vontade de Deus. E Deus queria que, mesmo que ele tivesse feito muito, Deus queria que ele fizesse ainda mais. Ele precisava ungir reis. Entre esses reis, um novo rei para Israel. Mas mais do que isso, Deus queria que a profecia continuasse viva no meio do seu povo. E Elias, antes de ir para um encontro com Deus, ele precisava então confirmar o sucessor que Deus iria enviar.
de modo que ele precisava se encontrar com Eliseu, de modo que ele precisava passar esse manto que ele muitas vezes utilizava, até mesmo nos seus prodígios, nos seus milagres, nos seus sinais, ele precisaria então passar esse manto adiante. Por que nós estamos falando isso, meus queridos irmãos? Porque Deus, Ele quer intervir na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Mas para isso é necessário receber aquilo que Deus tão generosamente Ele quer nos dar. Por isso que ao olhar para o Evangelho de hoje, quando nós então olhamos para esse Evangelho de hoje, nós então somos chamados a aceitar essa herança, nós somos chamados a aceitar esse bem que Deus quer nos conceder. O Evangelho de hoje, eu preciso falar, para precisar o Evangelho de hoje, para localizar bem o Evangelho de hoje, eu preciso falar sobre isso. Essa multidão, e os discípulos que estão ali em meio a essa multidão é justamente aquela que, quando nosso Senhor Jesus, alguns domingos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ia sair, ele saiu com seus discípulos, uma vez que ele os enviou e eles retornaram, ele saiu com seus discípulos para um lugar à parte, para um lugar deserto, e a multidão, ao perceber que Jesus e os discípulos já não estavam mais ali, foram em busca, foram ao encontro, procuraram e se adiantaram ao lugar em que eles, então, pretendiam chegar. E essa multidão, quando Jesus Cristo contemplou essa multidão, ele percebeu o quê? Que eram como ovelhas sem pastor. E aí ele começou a dar um ensinamento, ele começou a dar uma instrução. Instrução essa que talvez pudesse ser primária, elementar, diante de uma instrução maior que hoje o Evangelho quer nos apresentar, diante de um diálogo muito mais profundo que o Evangelho quer nos fazer meditar. Essa multidão, então, após um tempo de escuta, nosso Senhor, então, ele estabelece ali um sinal. Ele quer, então, fazer um milagre acontecer. Mas, para isso, ele até chama os discípulos. Deem vós mesmos de comer. É preciso, então, dar pão para toda essa gente. De modo que Jesus Cristo, então, com 5 pães, ele consegue dar 5, fazer com que 5.000 homens se alimentem. E os discípulos, então, colaboram com isso. Mas nós só queremos fazer lembrança, quando o sinal acontece, o que as pessoas queriam fazer? Queriam proclamar Jesus Cristo Rei. E aí o que ele faz? Ele se afasta da multidão e sobe para um lugar alto, para um monte alto. E o que acontece nesses lugares altos? Sexta-feira nós até meditamos sobre isso. Nos lugares altos, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se revelava como Ele era. Ele manifestava a sua glória. Ele se apresentava sem maiores dificuldades, sem maiores erros, sem maiores enganos. Aqueles que então poderiam se fazer ali, os discípulos, e contemplar aquilo, eles poderiam sentir algo muito bom. Sexta-feira nós contemplamos a liturgia da transfiguração, e quando Jesus Cristo se apresentou transfigurado, aquilo ali era algo tão magnífico, tão bom, que os próprios discípulos não queriam que aquilo passasse, eles queriam viver aquele momento com mais intensidade. Mas só para dizer que esse tipo de relação é necessário, então, se direcionar para um lugar alto. Mas também é importante recordar que quando ele desceu desse lugar alto, precisou realizar uma travessia no lago, e quando se realizou essa travessia no lago, aquela história da tempestade aconteceu. E os discípulos se questionaram, reclamaram, porque Jesus Cristo estava dormindo, e então eles ficaram com muito medo da tempestade, e reclamaram de que Jesus Cristo não estava nem aí para eles, e o acordaram. Padre, por que o senhor está recordando isso? Por que é necessário recordar isso? Porque nós estamos falando de uma relação que da parte de Deus precisa ser restabelecida. E para que essa relação aconteça, não é só Deus que intervém, mas eu, você, todos nós devemos então acolher verdadeiramente essa relação
e lutar por ela. Quando olhando para esse evangelho, nós então percebemos o início do diálogo que Jesus Cristo estabelece. Ele diz o seguinte: o povo chegou, a multidão chegou e queria conversar com Jesus. Jesus logo entendeu: vocês estão me procurando porque ficaram satisfeitos com o pão que eu vos dei. Mas mais do que o pão que eu vos dei, eu gostaria de dar outra coisa ainda maior. Eu gostaria de dar e de doar a mim mesmo. Eu gostaria de restabelecer uma relação comigo mesmo, de modo que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, começa a instruí-los a respeito daquilo que Ele é. E Ele é verdadeiramente este pão do céu. Ele é verdadeiramente este pão da vida. Este pão que, ao ser consumido, vai então nos livrar da morte. Esse pão, ao ser consumido, nos permitirá, no seu reino, viver por toda a eternidade. Este pão que Ele quer dar, mais do que a providência, mais do que uma vida de providência, verdadeiramente Ele quer nos resgatar por meio deste pão, por meio do seu sacrifício, por meio dessa relação. Ele quer nos resgatar e nos reorientar para o convívio com o Pai. De modo que eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora, meu querido irmão, minha querida irmã, e que você pudesse, a partir deste momento, você pudesse lutar por esse diálogo que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer restabelecer com você. Eu sei que, como os discípulos e como essa multidão, você e eu, por causa da vivência do mundo em que nós estamos, muitas vezes nós nos ferimos, muitas vezes nós nos machucamos. Não só o nosso corpo. Eu falo aquilo do mais íntimo do nosso interior. Às vezes o simples estar neste mundo é um viver, é um passar, é um andar em meio à violência. E por causa dessa violência, muitas feridas, muitas farpas, muitas feridas acontecem. Tamanho é o comprometimento do Filho de Deus para conosco, que Ele está disposto a permitir no seu corpo essas mesmas feridas, feridas de violência. Eu gostaria que você pudesse se esforçar em recordar, não em imaginar, mas em recordar, em relembrar algo que precisa estar muito forte, uma imagem que precisa estar muito forte no seu íntimo. A imagem daquele que se sacrificou por você, a imagem daquele que permitiu não só feridas no seu corpo, mas permitiu uma grande ferida no seu coração. Do lado aberto, contemplar esse lado aberto, ainda que você ache essa imagem muito forte nesse domingo de manhã, é algo que é necessário ser contemplado por todos aqueles e aquelas que querem entrar em maior intimidade com Deus. Aquele que é filho de Deus, Ele permite uma ferida em si, para que nós tenhamos a certeza de que Ele é um conosco. E aquilo que dessa ferida brota, aquilo que dessa ferida flui, aquilo que dessa ferida sai e cai em nós, mais do que o manto de Elias, este sangue que dessa ferida derrama, nos capacita, nos melhora, nos transforma, nos modela e nos faz um com Ele. O sangue derramado, aquele que se derrama e que nós permitimos ser derramado em nós, nos deixa uma marca, nos deixa uma identidade, para que nós tenhamos a certeza e a convicção de que nós podemos ser um com Ele, filhos no Filho. É tanto sangue derramado que às vezes, ao contemplar, eu olho para o lado aberto e para mim é como se fosse um rio que dali cai, é derramado. A palavra nos diz que caiu água e sangue, sangue e água.
De modo que neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de convidar você a navegar por esse rio, entrando nessa barca que deve ser a igreja, que deve ser essa comunidade, que deve ser esse, poderia ser esse carisma. E neste rio, nós então somos chamados a navegar. O rio de água e de sangue. Primeiramente de sangue. Identificar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade maior. Somos filhos de Deus. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dar, mais do que pão para cada dia, Ele quer dar amor para todos os dias. Amor por toda a eternidade. Mas para isso é necessário seguir esse sinal, seguir por esse caminho. Ele mesmo quer nos direcionar por esse rio de água viva para o encontro com o Pai, no lugar onde todos nós seremos filhos amados, filhos queridos. Por isso não faça como a multidão fez, que murmurava e reclamava, mas que você pudesse realmente se alegrar por tudo aquilo que você já alcançou e por tudo aquilo que ainda será possível de ser alcançado, se você se permitir ser restaurado pela graça de Deus. Que você não seja como os discípulos que duvidaram, mas que pudesse ser a certeza de que neste momento Deus quer restabelecer toda a intimidade com você. Escuta agora a palavra de Deus, a voz de Deus nessa canção. Mãos minha vida está, teu coração é onde eu quero morar e unir-me em amor, como fogo abrasador, inflama, vai subir tua sentença
Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,